Você já parou para pensar como seria viver em um mundo onde tudo ao seu redor se move em câmera lenta, onde um simples segundo pode parecer uma eternidade de tédio e frustração? Imagine ter o poder de alterar o tecido da realidade, de voltar no tempo e consertar os maiores erros da sua vida, mas ser forçado, pela própria natureza do universo, a aceitar a dor e a perda como partes imutáveis do seu destino. Essa é a realidade de Barry Allen, o Flash, o homem mais rápido vivo. Mas por trás do traje escarlate e dos raios que cortam os céus de Central City, esconde-se uma mente que trava uma batalha diária e silenciosa contra a impaciência, o luto e a tentação do controle absoluto. Prepare-se para uma jornada filosófica em alta velocidade, onde desvendaremos como o herói que pode quebrar a barreira do som é, paradoxalmente, um dos maiores exemplos modernos da filosofia estoica, ensinando-nos lições profundas sobre a aceitação do incontrolável, a virtude da paciência e o verdadeiro significado do sacrifício. Barry Allen não é um deus alienígena como o Superman, nem um bilionário treinado até o limite humano como o Batman. Ele é, em sua essência, um homem comum, um cientista forense meticuloso e compassivo, cuja vida foi virada de cabeça para baixo por um acidente científico que lhe concedeu uma conexão direta com a força de aceleração. Esse poder inimaginável permite que ele se mova, pense e reaja a velocidades que desafiam a compreensão humana. No entanto, essa dádiva carrega um fardo igualmente colossal. A tragédia fundacional de Barry, o assassinato de sua mãe quando ele era apenas uma criança e a subsequente condenação injusta de seu pai pelo crime, moldou seu caráter de forma indelével. Diferente de outros heróis que se deixam consumir pela vingança ou pelo cinismo, Barry escolheu um caminho de esperança e serviço. Ele usa sua velocidade não para punir, mas para salvar, para proteger os inocentes e para buscar a verdade que a justiça comum falhou em encontrar. Sua jornada é marcada por uma luta constante para equilibrar a urgência de suas habilidades com a necessidade de viver no presente, de aceitar as limitações de seu poder e de encontrar a paz em um mundo que, para ele, parece estar sempre parado. É nessa interseção entre a velocidade extrema e a necessidade de quietude interior que a filosofia do Flash se encontra com os ensinamentos milenares do estoicismo. Para compreendermos a profundidade da conexão entre o Flash e o estoicismo, precisamos primeiro mergulhar na percepção de tempo de Barry Allen. Para nós, o tempo flui de forma linear e constante, mas para o Flash, o tempo é relativo e maleável. Quando ele acelera, o mundo ao seu redor desacelera até quase parar. Imagine a agonia de ter que esperar que uma pessoa comum termine de formular uma frase, ou a frustração de ver um desastre se desenrolar em câmera lenta, sabendo que você tem o poder de intervir, mas precisando calcular cada movimento com precisão milimétrica para não causar danos ainda maiores. Essa experiência constante de espera exige de Barry uma paciência que beira o sobre-humano. O estoicismo, particularmente através dos ensinamentos de Sêneca em sua obra sobre a brevidade da vida, nos convida a refletir sobre como usamos o nosso tempo. Sêneca argumentava que a vida não é curta, mas nós a desperdiçamos com futilidades, ansiedades e a busca incessante por coisas que não estão sob nosso controle. Para o Flash, a brevidade da vida dos outros é uma realidade palpável, e a sua própria vida é esticada em uma miríade de micromomentos. A virtude estoica da temperança, do autocontrole, é testada a cada segundo de sua existência. Ele não pode se dar ao luxo de ceder à impaciência ou à raiva diante da lentidão do mundo, pois um único lapso de controle em supervelocidade poderia ser catastrófico. A paciência de Barry não é uma resignação passiva, mas uma escolha ativa e racional de harmonizar sua velocidade interna com o ritmo externo do universo, uma prática constante de apatia, não a ausência de emoção, mas a maestria sobre as paixões que poderiam desvirtuar seu propósito. Ele é um mestre do tempo, não apenas porque pode correr rápido, mas porque aprendeu a dominar a sua própria percepção e reação a ele. A aprovação definitiva do estoicismo de Barry Allen, no entanto, não reside em sua capacidade de esperar, mas em sua capacidade de aceitar. O arco narrativo Flashpoint é, sem dúvida, o exemplo mais contundente dessa luta filosófica.
Consumido pela dor da perda de sua mãe e pelo desejo de consertar a injustiça que destruiu sua família, Barry toma a decisão fatídica de correr de volta no tempo e impedir o assassinato. Ele usa seu poder máximo para alterar o passado, um ato de pura húbris. A arrogância de acreditar que pode controlar o incontrolável e reescrever o destino. O resultado é catastrófico. Ao salvar sua mãe, ele cria uma linha do tempo alternativa, um mundo distópico e fraturado, à beira da aniquilação total, onde seus amigos são inimigos, heróis são tiranos e a própria essência da realidade está se desfazendo. É nesse cenário de pesadelo que Barry é forçado a confrontar a lição mais dura e fundamental do estoicismo: a dicotomia do controle. Epicteto, o filósofo escravo que se tornou um dos maiores mestres estoicos, ensinava que a chave para a liberdade e a tranquilidade da alma é distinguir claramente entre o que está sob nosso controle, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas ações, e o que não está, o passado, o comportamento dos outros, os eventos externos. Ao tentar controlar o passado, Barry violou essa lei fundamental da natureza. Ele buscou que os eventos acontecessem como ele desejava, em vez de aceitá-los como eles ocorreram. A resolução do Flashpoint exige de Barry o sacrifício supremo. Ele deve voltar no tempo mais uma vez, não para salvar sua mãe, mas para permitir que ela morra. Ele deve se tornar o instrumento de sua própria tragédia para restaurar a ordem do universo. Esse ato de renúncia é a personificação do amor fati, o amor ao destino, um conceito central no estoicismo posterior, popularizado por Nietzsche, mas enraizado na aceitação estoica da ordem cósmica. Barry não apenas aceita a morte de sua mãe com resignação amarga, ele a abraça como uma parte necessária e imutável da tapeçaria da realidade, reconhecendo que a dor dessa perda é o preço da existência do mundo que ele jurou proteger. É um momento de profunda sabedoria estoica, onde a razão triunfa sobre a paixão mais visceral e a aceitação do incontrolável se torna a maior demonstração de força que um herói pode exibir. A jornada de Barry Allen também nos oferece uma perspectiva fascinante sobre o dever social e a virtude da ação, pilares do pensamento de Marco Aurélio. O imperador filósofo acreditava que fomos criados para a cooperação, para trabalhar juntos como as fileiras de dentes superiores e inferiores, e que o nosso dever primordial é servir a comunidade humana com justiça e compaixão. O Flash encarna esse ideal de forma exemplar. Diferente de heróis que operam nas sombras através do medo, Barry é um símbolo luminoso de esperança e altruísmo. Ele não se esconde de sua humanidade, ele a celebra. Sua conexão com a força de aceleração não o isola, mas o impulsiona a estar presente em todos os lugares onde é necessário, a estender a mão a quem precisa, a usar seu dom não para ganho pessoal, mas para o bem comum. A virtude estoica da justiça não é apenas sobre punir os culpados, mas sobre garantir a equidade e proteger os vulneráveis. Barry atua como um guardião incansável de Central City, movido por um senso de dever que transcende a obrigação legal e se enraiza em uma profunda empatia pela condição humana. Ele entende que, embora não possa salvar a todos ou consertar todas as injustiças do mundo, ele tem a responsabilidade moral de fazer tudo o que está ao seu alcance, dentro da sua esfera de controle. A sua velocidade é a ferramenta através da qual ele exerce a sua virtude, mas é a sua bússola moral, forjada na dor e temperada pela aceitação, que direciona essa velocidade para o bem. Ele nos lembra que a verdadeira grandeza não reside no poder que possuímos, mas na forma como escolhemos usá-lo em serviço aos outros, uma lição que ressoa profundamente com o apelo estoico à ação virtuosa e ao engajamento cívico. Além disso, a forma como o Flash lida com o sofrimento e a adversidade reflete a resiliência estoica diante das intempéries da vida. Os estoicos não buscavam uma vida livre de dor, pois sabiam que isso era impossível e ilusório. Em vez disso, eles buscavam cultivar uma fortaleza interior que lhes permitisse suportar qualquer provação com dignidade e manter a clareza de propósito, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Barry Allen enfrentou perdas devastadoras,
traições inimagináveis e desafios que testaram os limites de sua sanidade e de seu corpo. Ele viu amigos morrerem, realidades colapsarem e a própria força de aceleração se voltar contra ele. No entanto, ele raramente sucumbe ao desespero prolongado ou ao cinismo corrosivo. Ele permite-se sentir a dor, pois os estoicos não eram pedras insensíveis, mas ele não permite que a dor o defina ou o paralise. Ele usa o sofrimento como um catalisador para o crescimento, como um lembrete da fragilidade da vida e da importância de valorizar cada momento. A sua capacidade de se reerguer após cada queda, de continuar correndo mesmo quando as pernas pesam e o coração sangra, é um testemunho da força do espírito humano quando guiado pela razão e pela virtude. Ele nos ensina que não são os eventos externos que nos destroem, mas a nossa interpretação deles e a nossa reação a eles. Ao escolher focar no que ele pode fazer no presente, em vez de se lamentar pelo que foi perdido no passado ou temer o que o futuro reserva, Barry demonstra uma maestria estoica sobre a própria mente, transformando a adversidade em combustível para a sua jornada heróica. Então, o que podemos aprender com o homem mais rápido do mundo sobre como viver uma vida mais plena e virtuosa? A história do Flash nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa própria relação com o tempo, o controle e a aceitação. Em um mundo moderno caracterizado pela pressa, pela ansiedade e pela ilusão de que podemos controlar todos os aspectos de nossas vidas através da tecnologia e do planejamento, a figura de Barry Allen surge como um lembrete vital das verdades estoicas. Ele nos ensina que a verdadeira velocidade não é a pressa frenética de chegar a algum lugar, mas a capacidade de estar plenamente presente no momento atual, de agir com propósito e clareza, independentemente do ritmo do mundo ao nosso redor. Ele nos desafia a examinar as nossas próprias tentativas de flashpoint, as vezes em que nos recusamos a aceitar a realidade, em que lutamos contra o passado ou tentamos forçar o futuro a se curvar à nossa vontade, apenas para colhermos frustração e sofrimento. A lição suprema do Flash é a lição do amor fati, a coragem de abraçar a nossa história, com todas as suas dores e imperfeições, como a matéria-prima da nossa própria evolução. É a sabedoria de reconhecer que a nossa verdadeira força não reside na capacidade de alterar o universo, mas na capacidade de dominar a nós mesmos, de cultivar a virtude da paciência, a clareza da razão e a compaixão pelo próximo. Ao corrermos ao lado do Flash, através das páginas dos quadrinhos e das telas, somos convidados a desacelerar a nossa própria mente, a aceitar o que não podemos mudar e a focar a nossa energia na única coisa que realmente importa: a escolha de agir com virtude aqui e agora. E você está pronto para parar de lutar contra o tempo e começar a correr em harmonia com ele? A força de aceleração da vida está chamando e a escolha de como responder a ela é inteiramente sua. Que a sabedoria estoica do Flash ilumine o seu caminho.